Atos capítulo 21. Um capítulo que mexeu muito comigo, porque é um daqueles momentos da Bíblia em que você quer que a história, na verdade, tome outro rumo. Quando a gente lê esse capítulo, a gente pode pensar assim, Paulo ele não vai, mas ele acaba indo. E talvez seja exatamente por isso que Atos 21 seja tão importante. Porque ele nos ensina algo difícil de aceitar, que nem toda direção de Deus nos leva para lugares confortáveis. Paulo, então, ele continua sua viagem em direção a Jerusalém. Quanto mais ele se aproxima da cidade, mais avisos aparecem. Quando ele chega em Tiro, os discípulos percebem pelo Espírito que o sofrimento o aguardava. Eles, na verdade, imploram para que ele não vá. E aqui existe algo importante, porque o texto não diz que o Espírito Santo proibiu Paulo de ir. O que a gente vê aqui é que eles entendem realmente o que estava por vir. E por amor, eles tentam então convencer, ou fazer Paulo mudar de ideia, mudar de caminho. E sinceramente, a gente consegue entender essa atitude completamente. A gente consegue entender a razão dessas pessoas, porque eles amavam Paulo. Então não era por falta de fé ou por rebeldia, era mesmo para preservar, porque eles o amavam. Elas não queriam perder alguém que era muito precioso para elas. E aí tem uma cena muito bonita nesse momento, porque quando chega a hora da despedida, homens e mulheres e crianças acompanham Paulo até a praia, e ali todos então se ajoelham para orar. Eu achei muito bonita essa imagem, porque nos lembra que o evangelho nunca foi apenas uma fé vivida dentro de prédios, dentro das igrejas em si, mas é sobre ter uma vida compartilhada, uma fé vivida em comunidade, uma família espiritual que caminha junto. E aí a viagem continua, e em Cesareia, um profeta chamado Ágabo aparece, ele pega o cinto de Paulo, amarra as próprias mãos e os pés e faz uma profecia, na verdade, impressionante, dizendo que o dono daquele cinto seria amarrado em Jerusalém. E naquele momento, todos entendem a mensagem, e que era algo muito difícil que estava esperando por Paulo. Mas perceba algo aqui, que Ágabo, ele não diz para Paulo não ir. Ele apenas estava revelando o que ia acontecer. A profecia em si não era uma proibição, era uma preparação. E isso é importante, porque muitas vezes nós queremos que Deus nos livre dos nossos problemas, do nosso sofrimento, mas às vezes Ele escolhe nos preparar para que a gente possa atravessar esses problemas, atravessá-lo, atravessar as dificuldades. E aí começa uma cena bem humanamente, assim, profunda, na verdade, porque as pessoas choram, imploram, tentando convencer Paulo, dele mudar de ideia. E aí Paulo responde, mas por que vocês estão chorando? Vocês estão partindo o meu coração. E eu amei, na verdade, ler essa frase, porque mostra que Paulo não era um homem frio ou indiferente, nem uma máquina, fazendo tudo assim no automático. Ele realmente estava sentindo o peso daquele momento, sentindo a dor da despedida e o amor também daqueles irmãos. Mas tinha algo maior que guiava os seus passos e a sua missão. E aqui tem uma verdade muito importante, porque muitas vezes nós confundimos dificuldade com a ausência da vontade de Deus. Mas aqui em Atos 21 acontece exatamente o contrário. Os avisos não estavam dizendo que Paulo estava fora dessa vontade, do Senhor, mas estavam preparando Paulo para o preço da obediência. E muitas vezes a obediência vai nos custar algo. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Às vezes a gente pensa assim, se Deus está nisso, está nessa situação, tudo vai ficar mais fácil. Mas aqui nós vemos que nem sempre é dessa maneira. E às vezes Deus mostra, na verdade, outro caminho, mas também mostra o custo, daquele caminho. O problema aqui não era a falta de direção. Paulo, ele sabia exatamente para onde Deus o estava conduzindo. Então o desafio era aceitar o preço daquela direção. A pergunta aqui não era assim, será que vai doer? Mas sim, vale a pena obedecer? E Paulo acreditava que sim, vale a pena. E aí ele continua a viagem, finalmente ele chega em Jerusalém, os irmãos o recebem com muita alegria, Paulo compartilha tudo com eles que Deus havia feito entre os gentios. Nós já até falamos sobre esse compartilhar com a igreja em capítulos passados, como é importante nós compartilharmos testemunhos para a igreja, para encorajar e glorificar o nome do Senhor. E eu gosto disso porque Paulo aqui, ele não fala sobre as suas conquistas pessoais, e ele não exalta ou exagera os resultados, ele não constrói algo sobre si mesmo, ele fala exatamente sobre aquilo que Deus fez. Então o Senhor é exaltado. E mais uma vez nós vemos aqui uma marca, verdadeira de um servo de Deus. Porque um servo verdadeiro do Senhor, ele fala mais sobre a obra de Deus do que a obra própria, mais sobre o Senhor do que sobre si mesmo. Mas ao longo, desse compartilhamento aqui, logo aparece um problema, que muitos judeus ouviram então rumores sobre Paulo, que ele estaria ensinando os judeus a abandonar as leis de Moisés, as tradições, a identidade. E aqui tem um detalhe bem importante, porque o problema não era assim
só teológico, entendeu? Era cultural também. Então, muitos, na verdade, judeus, para muitos, na verdade, judeus, aquelas práticas estavam profundamente ligados à história, à família, à identidade. Então, os líderes da igreja, eles sugerem que Paulo participe de um ritual de purificação junto com outros homens. E muita gente, na verdade, acha estranho essa parte em Atos. Mas a questão aqui é que é importante lembrar que a igreja ainda vivia num período de transição. Então, muitos judeus haviam crido em Jesus, sim, mas eles continuavam praticando os costumes judaicos. Não era mais como um meio de salvação, mas mais como uma parte assim de herança cultural. Então, por isso, Paulo ele não estava voltando para a lei como um caminho de salvação. E nem comprometendo o evangelho. O que ele estava tentando fazer aqui era remover barreiras desnecessárias para preservar a unidade da igreja. E aí algo parecido com o que ele escreveu, né, em outro lugar, onde ele diz assim, que fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Para por todos, eu acho que é isso mesmo. Mas mesmo assim, na verdade, o plano não funciona. Então, alguns judeus da Ásia o reconhecem ali no templo, e aí essa situação, na verdade, explode. Uma multidão se forma, começam a levantar acusações falsas, né, sobre ele, e eles achavam, na verdade, que Paulo tinha levado um gentio para dentro de uma área especial ali do templo, onde apenas os judeus podiam entrar, e o texto, na verdade, deixa claro que isso era apenas uma suposição, mas a multidão transforma aquilo, literalmente, aquela suposição em acusação, aquilo que não era verdade, em algo que realmente tinha acontecido. E às vezes a gente vê isso acontecendo hoje, sabe? Porque às vezes existem certos conflitos nas nossas vidas que começam por causa de conclusões precipitadas. Então, quantas pessoas são julgadas por rumores? Ou quantas vezes, às vezes uma história assim se espalha mais rápido do que a própria verdade? E aí, então, voltando para o texto, essa multidão arrasta Paulo para fora do templo e o texto diz que as portas do templo são fechadas. Lucas, na verdade, não explica o significado disso, mas provavelmente era uma medida ali prática, digamos assim, por causa da confusão. Mas eu achei bem forte essa imagem, na verdade, porque enquanto homens estavam fechando as portas, Deus continuava abrindo outros caminhos para o cumprimento da sua missão. Porque o reino do Senhor, na verdade, nunca dependeu, né, como a gente disse antes, de um prédio, não depende de um sistema humano ou até mesmo da aprovação de multidões. A situação, na verdade, ali fica tão violenta que os soldados romanos precisam intervir. E aqui tem até uma ironia interessante, porque a mesma Roma, que tantas vezes perseguiu os cristãos, agora eles impedem que Paulo seja morto por uma multidão religiosa. Mas enfim, os soldados então o prendem e naquele momento as palavras proféticas começam a se cumprir diante dos olhos de todo mundo que estava ali. As mãos que anunciaram o evangelho por tantas cidades agora estão acorrentadas. E, na verdade, eu amo assim o que aconteceu ali no final desse capítulo, porque Paulo ele não está pensando em fugir e nem mesmo em desistir. Pensa essa situação, que difícil. Mesmo preso, mesmo assim cercado por tanta, sabe, hostilidade, mesmo assim em perigo, ele pede uma coisa: permissão para falar. E isso diz muito sobre Paulo, sobre quem ele era, porque a sua prioridade nunca foi proteger a sua imagem. Até vou repetir, porque ficou legal isso. A sua prioridade, vamos colocar para nós, não deve ser proteger a sua imagem. E foi isso que Paulo fez. Ele nunca tentou preservar a sua reputação. Não estava tentando salvar a si mesmo. A prioridade sempre foi única, uma e única: anunciar a Jesus. E Atos 21 termina exatamente aí, com Paulo preso, cercado por uma multidão muito brava, mas ainda assim ele se encontra disposto a testemunhar. Olha que coisa poderosa. Então, algumas pessoas, eles apenas servem a Deus quando está tudo bem, mas Paulo continuava servindo mesmo quando a liberdade estava lhe custando. E a gente percebe que obediência não significa ausência de sofrimento. Nós já percebemos isso. Às vezes significa permanecer fiel, mesmo sabendo o preço que aquilo vai ter, o preço que será pago. E eu gostaria que você pensasse, eu sempre gosto que você pense um pouquinho, né, no final aqui dos nossos vídeos, se existe alguma área da sua vida onde você sabe o que Deus quer, mas você está adiando porque o custo parece alto. Se existir, você já sabe o que fazer. Ore com uma intenção assim, sabe, aberta e verdadeira. Pode ser algo simples, porque o que importa é a intenção do seu coração, no sentido de você falar honestamente com o Senhor. E peça coragem para obedecer, mesmo quando você não goste muito do caminho ou do que você precisa abrir mão.
Muitas vezes nós confundimos dificuldade com falta de vontade de Deus. E existem algumas áreas onde o medo atrasa a nossa obediência. Ou às vezes nós ficamos mais preocupadas em nos proteger e proteger a nossa aparência do que em sermos fiéis. Mas sabe de uma coisa, nem todo caminho que Deus escolhe será fácil. Mas todo caminho que Deus escolhe vale a pena percorrer. Deus abençoe.